com vocês os nossos 3 autores de bem-estar e saúde. Obrigado pela presença de vocês. Depois a gente vai fazer aquele bate-papo já normal, que todo mundo depois pode participar, perguntar, enfim. Obrigada, gente. Obrigada, Gisele. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vocês sabem a diferença de aula, palestra e conferência, não? Aula é assim, aula o professor vai falando, e você interrompe, né? Tem dúvida, levanta a mão, o professor dá a palavra e tal, e aí vai interrompendo, vai tirando as dúvidas. Palestra, você vai guardando as suas dúvidas, anotando no papelzinho, e aí quando termina, abre, passa o microfone, faz suas perguntas, etc. E conferência, você vai anotando as suas dúvidas no papelzinho, quando termina a conferência, você vai para casa e dá um Google, né? Porque não tem... Então nós vamos começar a nossa conferência de hoje, tá bom? Então não vai ter perguntas. Brincadeira, gente, vai ter perguntas, assim. No final não vai ser... Não é nem aula, nem palestra, nem conferência, é um bate-papo. É um bate-papo. Muito bem. Um prazer, nós 3 somos autores da Editora Sextante, estamos com o livro aí, as meninas ficaram com vergonha de falar, eu não tenho vergonha não, pode comprar o livro. Quem falou tá que eu tô bom? com vergonha? A Dai ficou com vergonha, né? Pode comprar na... Qual que é a livraria que é parceira e que tem que ir lá comprar? Na Boa Viagem, você vai na Boa Viagem, compra... Oi? Todos os expositores, tem, porque livro famoso é assim, livro de sucesso está em todos os lugares, mas a parceira é a Boa Viagem. Vocês podem comprar que no final vai ter aqui um autógrafo, tá certo? E um abraço e um beijo das meninas, para mim um aperto de mão, tá bom? Mas é muito legal, um prazer para nós 3 estarmos aqui, porque nós 3 de alguma maneira a gente fala sobre bem-estar e a gente resolveu usar a literatura para ampliar o nosso alcance, para falar e levar essa mensagem de bem-estar mais adiante, cada uma com uma particularidade, acho que cada livro com a sua característica diferente, mas eu acho que é legal a gente falar um pouquinho, né, cada um falar um pouquinho do seu caminho, de como chegou a esse livro e o que isso talvez tenha de bem-estar para levar para as pessoas, e aí a gente vai batendo papo. Que tal? Começamos assim? Maravilha. Dai? Maravilha. Bom, posso começar, então? O meu livro é o Fazendo as Pazes com o Corpo. Ele é um livro sobre transtornos alimentares e sobre a relação doentia que principalmente nós mulheres temos com o nosso corpo e com a alimentação. As pessoas olham assim e pensam que é um livro de dieta, um livro que eu vou te ensinar a emagrecer 10 quilos para então fazer as pazes com o seu corpo. Não! É exatamente o contrário disso. Não sou contra que as pessoas emagreçam, obviamente, mas a questão do livro é como nós estamos adoecendo e ficando obcecadas pela magreza a qualquer preço. Pela magreza sem bem-estar, pela magreza sem saúde. É a magreza pela magreza, porque alguém enfiou na nossa cabeça que a única possibilidade de felicidade para uma mulher é a magreza. E a gente precisa romper isso, a gente precisa mudar essa nossa mentalidade de dieta e muitas mulheres estão adoecendo cada vez mais. Os índices de transtornos alimentares e de comer transtornado, que é um pouquinho antes do transtorno alimentar, que é como começa muitas vezes a relação doentia com a comida, está aumentando muito. Todos os profissionais da área estão preocupados, começando em crianças cada vez mais cedo, mulheres de 40, 50, 60 anos, que a gente não tinha relatos de transtorno alimentar, já vivem uma vida inteira em guerra com o corpo e com a alimentação. Então, é isso que eu falo no livro, falo no meu canal no YouTube, que é o Eu Vejo, falo no meu site, que é o www.euvejo.o veio ser de você. E, enfim, depois, se vocês quiserem fazer alguma pergunta... Eu tenho já uma pergunta. Já? Opa! Não, porque não sei se ficou claro para eles que o livro é bastante autobiográfico também, né, Daiana? No livro, a primeira metade do livro, eu conto como foi o meu sofrimento com o meu corpo e com a comida, porque durante 22 anos eu tive transtorno alimentar, e é com muita alegria que eu posso usar esse verbo no passado. Dizer eu tive é muito libertador e uma coisa muito feliz para mim, porque eu já tenho uma relação muito melhor com o meu corpo e com a comida hoje. Não significa que eu estou curada, 100% curada. Eu ainda estou em tratamento, ainda tenho momentos difíceis, mas graças ao tratamento e a tudo, não uso mais métodos compensatórios, não vivo mais em guerra, como eu conto no livro. Então, o livro, as pessoas relatam que muitas vezes elas leem e pensam que eu estou relatando a vida delas. Se veem nesse sofrimento, porque era um sofrimento muito velado.
nós mulheres não conversamos sobre isso. Ou vocês alguma vez já admitiram, não todas, obviamente, que olham no espelho e odeiam o próprio corpo? Falar eu odeio o meu corpo é muito forte. Só que muitas vezes esse é o sentimento quando a gente se olha no espelho. Só que é uma coisa que a gente não fala para ninguém porque a gente tem vergonha, a gente tem culpa. Então ela é uma dor muito escondida dentro da gente. E é sobre isso que a gente precisa conversar. Se a gente tem uma dor como essa, a gente não pode ter vergonha de procurar ajuda. Transtorno alimentar é uma doença mental. Anorexia, bulimia, compulsão alimentar, que atinge quase 30% dos obesos, são doenças graves. Não é frescura, não é bobagem. Então, se alguém aqui nessa plateia está passando por isso, procure ajuda médica. Tá vendo como o psiquiatra pode ser bonzinho, gente? Psiquiatra não é médico de louco. Psiquiatra não é um horror. Psiquiatra é um médico. Eu sempre falo, Dani, quando a gente quebra a perna, a gente não hesita de ir no médico. Por que quando a gente está com uma dor na alma, uma dor no coração, a gente tem vergonha de procurar um médico que, por acaso, se chama psiquiatra? Então, a mensagem principal que eu deixo com o meu livro e com o meu trabalho é: acolha a sua dor, o seu sofrimento, e busque ajuda médica. Não importa se você tem transtorno alimentar, depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar, não importa, ou se essa sua dor não tem nome, não importa. Se tem uma dor na sua vida que te impede de viver, procure ajuda médica. É isso que eu queria colocar. Agora, Dani, fala um pouco do seu livro também. Não, deixa eu só fazer mais uma pergunta que está tão legal. Porque, não, só pra, eu já passo para a Lígia aqui, mas porque você falou hoje, né? Agora eu posso falar, no passado eu tive transtorno alimentar, continuo prestando atenção nisso, mas tive um transtorno alimentar. O livro chegou nessa parte assim, otimista, no final da sua história, já estava bem assim? Sim, tanto que a última página do livro, eu conto quando foi que eu percebi que eu conseguia fazer as refeições em paz. Quando foi que eu percebi que eu podia comer carboidrato sem achar que era a pior coisa do mundo. Quando eu percebi que um pedaço de pão não era o meu pior inimigo. Então, é exatamente aí que o livro acaba. Agora, claro, não significa que eu tenho essa relação pacífica com o corpo e com a alimentação todos os dias. Mas, sim, o livro é o caminho que eu percorri, com uma série de entrevistas com médicos, psicólogos, psicanalistas, nutricionistas, os maiores especialistas em transtorno alimentar do Brasil eu entrevistei, do Ambulim, que é o ambulatório de referência, né, da USP em São Paulo, e outros especialistas. Então, não é só a minha história de sofrimento. Tem todo um caminho, como buscar ajuda, como é o tratamento, uma orientação para a família e para os pais que tem alguém na família. Então, mas do que já saí da pergunta que você fez, né? Como sempre. Mas sim, tem esse final de mostrar que a comida não é a nossa pior inimiga. Essa é a mensagem que eu passo para as pessoas, sabe? Quando foi que a gente transformou o momento da alimentação, que é um momento de união social, de alegria, de prazer, de amizade, de conversar, no momento de maior sofrimento da nossa vida? Não pode ser assim, não deveria ser assim. Não é certo a gente viver aprisionado desse jeito. Então, é isso. E eu sei que a Lígia também tem um trabalho muito bacana nessa relação das mulheres, né, com o corpo, com o feminino, com a nossa sexualidade. E está tudo muito envolvido, né, Lígia? Tá, sim. Só que o meu caminho ele foi inverso. Até eu chegar aqui na feira, uma feira de autores e de leitores, eu digo que o meu trabalho, o livro não foi exatamente a consequência do meu trabalho. Eu digo que eu sou a consequência das palavras, porque eu comecei a escrever muito pirralha com 6, 7 anos. E eu me recordo que um dia eu estava na escola e eu falei para minha mãe que ia acontecer um concurso de poesias. Ela super estranhou a minha mania já de pequena de ler muito e me inscreveu. E eu concorria com jornalistas, né? E eu me recordo que eu fiquei em 3º lugar, todo recortadinho lá em casa, aquela coisa da mãe fazer pastinha. E eu comecei a me apaixonar pelas palavras de uma forma que eu percebi que as palavras aproximavam as pessoas de mim. Aí, mais tarde, chegou o meu momento de escolher minha carreira. E eu confesso a vocês que foi super conflituoso, porque eu acho que eu via tantos talentos que eu poderia desenvolver, e eu penso que hoje muita gente atravessa essa dificuldade. Eu vejo no meu consultório, sou psicanalista há 15 anos,
E eu entrei, a minha primeira opção, eu queria trabalhar com pessoas, eu fiz fisioterapia 1 ano. Eu não tinha recursos na época para pagar minha faculdade. E eu fiz uma prova na universidade para ganhar uma bolsa, que lá em Curitiba só tinha em ensino privado, era muito pesado para a gente. E eu passei. E daí no primeiro ano eu não gostei do curso, com bolsa de estudos, e para falar isso para minha família, a dificuldade. Nesse período eu sofri um acidente violentíssimo de carro, me quebrei inteira e tive a oportunidade, eu digo, de andar de cadeira de rodas. Eu havia recém trancado o meu curso, e as palavras me resgataram novamente. Fui parar no hospital. Minha mãe sabia que eu ia ter que ficar um bom período. O médico falou, no mínimo, aí, quase 1 ano para retomar minha vida de uma maneira normal. Eu andei de cadeira de rodas, de muleta e tal. Ironias do destino. O meu marido hoje, na época, já era meu namorado, ele fazia residência de ortopedia. Eu digo que eu casei por interesse claro. Né? Tratamento grátis. Encontrou um homem que te pôs no eixo. Eu sou super, literalmente, eu super atrapalhada, né? E o que aconteceu? Eu fui contar histórias para as crianças no hospital. Vocês vejam a literatura me salvando, me resgatando, me conduzindo para um novo espaço psíquico. E as crianças chegavam lá, as crianças sabem a leitura que a criança faz. Eu era o quê? Eu era a tia que tinha um carro. Eu tinha cadeira de rodas, né, gente? Eles me empurravam, brincavam comigo. E naquele trânsito ali de recuperação, eu conheci uma menina que ela nunca havia saído do hospital. Ela nasceu, a mãe abandonou, ela era portadora de uma doença gravíssima, um câncer bem difícil. E eu me apeguei muito a ela. E um dia ela disse, ela sentou no meu colo, ela disse, tia, você devia trabalhar que nem aquelas moças ali, ó. Porque você ajuda a gente a ser feliz. E ela apontou para um grupo de psicólogas. Gente, aquele dia parece que não caiu uma ficha, caiu uma bigorna na minha cabeça. Eu me achei ali. Não que eu acho que as pessoas têm que se quebrar e ir para o hospital para achar seus caminhos, tá, gente? Longe disso. Mas eu me apaixonei desde então, vivi um caso de amor com as palavras, com a psicologia, depois fui fazer uma formação, até para quem às vezes não entende. Psiquiatras fazem medicina, e depois faz uma residência em psiquiatria. Eu sou psicóloga e fiz, como eu diria, uma residência na minha área, uma especialização de uma formação de mais 7 anos, através da qual eu tive que estudar muito, mas também me submeter à psicanálise. Né? E eu vejo a literatura no meu consultório como algo que, de fato, transforma a vida das pessoas. Eu não sei se vocês sabem, na Grã-Bretanha, desde 2013, tem lá uma instrumentalização para os psicanalistas, para os terapeutas, que se chama biblioterapia. Algumas pessoas vão para a farmácia com a receita médica e algumas pessoas vão com a receita do livro até a biblioteca, orientados por nós, né, profissionais da área da saúde mental, com literatura que vai ajudar, que vai dar suporte. Então, quando eu cheguei no Mulheres às Avessas, eu cheguei através do cansaço das minhas pacientes, da sobrecarga, que além, muitas vezes, tem a questão corporal, mas é sobrecarga, gente, que vai muito além em muitos aspectos. Nós trabalhamos, em média, 6 horas por dia, mais em casa do que os homens. Isso gera um cansaço físico e mental. A maternidade, que adentra e que, normalmente, um grande número dos divórcios acontece no momento do nascimento do primeiro filho, ironicamente. Então, eu comecei a me debruçar sobre isso, a estudar o comportamento feminino, e a minha demanda, a Dani tem a questão do transtorno alimentar, a minha demanda é muito mais relacional. Quando a mulher não está feliz no seu relacionamento afetivo, ela implode por dentro. Ela, às vezes, até aguenta, mas ela não dá, muitas vezes, conta, porque ela já é sobrecarregada. Por isso que agora, de alguns anos para cá, eu estou agora lançando no 2º semestre um livro sobre relacionamentos, né, para casais, longe dessa utopia de relação perfeita, mas trabalhando a relação que a gente tem recursos emocionais possíveis e o mais próximo daquilo que nos torne felizes dentro do nosso contexto. Então, eu vejo que nós somos uma construção, né, todos nós, das nossas felicidades, das nossas tristezas, mas parece que hoje nós só podemos falar das nossas felicidades.
As redes sociais estão aí muito para fortificar esse aspecto. E eu acredito que vocês também tenham essa experiência da gente tem que estar sempre feliz, bonito, magro, seja o que for. Isso é muito neurotizante. Então, eu vejo que a literatura ela nos resgata, porque grande parte das nossas heroínas e dos nossos heróis, eles não são perfeitos. Então, isso ajuda muito quando você orienta um paciente, por exemplo, a ler um livro, uma biografia ou algo do gênero, né? Que ele pode se resgatar também no processo. Não sei se você tem um pouco dessa demanda também na tua parte clínica. Sem dúvida. A gente até uma vez no canal da Dani, a gente fez uma entrevista nesse tema, Ligia. Eu queria, antes de eu também falar, ouvir você sobre essa pressão que a gente tem. A gente tem a sensação que existe uma propaganda para nós, no dia a dia, de felicidade. Né? Então, faça isso e seja feliz, faça aquilo e seja feliz, faça esse curso e seja feliz, compre esse carro e seja feliz, emagreça e seja feliz, bata palma e seja feliz, sei lá o que tem mais, seja feliz. E aí, no dia a dia, na vida real, a gente não está o tempo todo feliz. Não que você esteja triste, mas você não está eufórico. A vida, quem que anda eufórico na vida toda, né? E aí só que a gente fica com essa sensação, eu não sei, eu queria ouvir você, de que se você não está feliz é porque você está infeliz. Né? E não, a gente passa a vida mais no neutro, né? E aí o neutro foi agora... muito feliz essa palavra que você falou, euforia. Eu acho que é aí mesmo, as pessoas estão confundindo felicidade com uhul, né? Que você tem que estar o tempo todo. Felicidade é muito mais estado de equilíbrio, de você, por exemplo, estar bem com você mesmo, muitas vezes em casa, fazendo nada, digamos assim. Né? Você está preparando um almoço, está lá descalço, toca uma musiquinha, você está simplesmente fazendo algo que te dá prazer, que não necessariamente é prazer social. Estava até falando com a Dani com a Daiane ontem lá no jantar, e eu falei para a Daiane, eu gosto muito de cozinhar, por exemplo, e parece que hoje em dia ninguém mais pode cozinhar, porque você só tem, né, tem uma bandeira aí que mulher não pode muitas vezes ser feliz cozinhando. Eu sou feliz na cozinha da minha casa, eu gosto, desculpa, né? E aí eu estava falando para a Daiane ontem, então é o meu jeito assim de... às vezes eu tenho ideias para livro cozinhando. É terapêutico para mim. Mas eu não estou lá postando que eu estou fazendo isso. E nem por isso eu estou menos feliz do que os momentos que estão postados. É interessante que muitas pessoas me perguntam assim, qual é o momento mais feliz da sua vida? Gente, é em casa de pijama, assistindo Netflix e comendo pipoca. Não tem coisa mais gostosa do que você estar na sua casa, sem maquiagem toda escamelada, remelenta, de pijama, à vontade. Isso é felicidade, não é estar numa festa com celebridades, fazendo assim, ó, e postando no Instagram. Às vezes aquela pessoa nem está feliz fazendo aquilo. E sendo amada por ser você. Eu acho que isso também, gente, não tem preço, né? Porque é na intimidade que você vê também quem curte você, de fato. Eu digo, se a pessoa te suportar no dia que você não está bem, gente, ó, o termômetro está feito aí. Né? Às vezes você está com aquele mau humor, às vezes algum dia não caiu alguma coisa bem, a pessoa diz, nossa, quando você está de manhã descabelado, como você está linda, oi? Realmente você a pessoa te ama. cego mesmo, né? Mas e a gente vive nessa pressão, né? A gente fala das redes sociais, mas eu não acho que a culpa é só das redes sociais, sabe? Porque antes das redes sociais, a gente tinha álbum de foto. Quem aqui é da época de revelação de foto? Tinha que mandar revelar, lembra disso? Hoje em dia a gente nem vê mais as fotos que tem, porque tá tudo lá no celular. Tudo, né? 36 poses, era caro, você tinha que caprichar, porque para revelar era caro e tal. E aí você vê os álbuns antigos também, é só foto de momento feliz. Então, foto a gente registra em momento feliz mesmo. Aqui agora, em vez de a gente pôr no álbum, a gente põe no Facebook ou no Instagram. E os outros vêm e aí acham que a vida é só felicidade. E não é também, né? Mas é que antigamente você tinha alguns momentos que você mandava revelar. Hoje parece que tem que ser todo dia aquilo, né? A gente se torna um pouco cansativa. Tudo revelado. Gente, estou tomando água, então registro aqui a água, né? E é muito libertador isso, né, Daiane? Quando também a gente vê a questão de você estar em casa, simplesmente sendo você. E é tão bom. Eu li um livro, também falando do tema desse nosso bate-papo, que é a importância da literatura. Eu falo que vários livros mudaram a minha vida. Às vezes eu termino de ler um livro e me sinto diferente. Então eu realmente fico triste quando eu ouço pessoas dizendo assim, eu não gosto de ler, porque eu acho que, na verdade, essa pessoa nunca encontrou um livro que realmente tocasse o coração dela e que fizesse ela devorar. Porque tem livros que eu leio de um dia para o outro, que eu não fico acordada até as 4 da manhã, porque eu quero saber o final. Então, eu realmente acho que quem não gosta de ler é porque não teve a oportunidade de encontrar um livro que realmente tocasse o coração. Mas o que eu ia dizer é que eu acabei de ler um livro agora
do Christopher Germer, que infelizmente não tem em português, porque eu estou estudando muito Mindfulness e Mindful Self-Compassion, que é autocompaixão. É um tema que me ajudou muito no meu tratamento, e eu estudo muito, e eu falo sobre isso sempre nos meus vídeos e nas palestras. E ele fala nesse livro, que em inglês é um caminho mindful para você achar autocompaixão, que a gente precisa, e eu sei que vocês concordam com isso também, principalmente o Dani, que a gente já conversou, a gente precisa rever a nossa relação com o sofrimento e o prazer. Porque a gente quer que os momentos de prazer e felicidade durem para sempre, e que os momentos de sofrimento acabem em um segundo. E a grande verdade é que nós vamos ter na vida sempre muitos momentos de dor, de sofrimento, de fracasso, de tristeza, e também momentos de alegria e de felicidade. Só que se a gente achar que a gente não vai acolher e ter que lidar com o momento de fracasso, de dor, de frustração, a gente vai para um caminho muito difícil de lidar. Então, eu achei muito interessante isso. A vida não seria tão feliz, ou a vida não é tão feliz, quando a gente não acolhe com carinho os momentos de dor e sofrimento. É por isso que as relações não estão funcionando. As relações conjugais hoje estão muito difíceis em função disso, porque a pessoa não tem suporte psíquico para lidar com a dor dela, quem dirá para lidar com a dor do outro. Então, eu digo, quem daqui é pai e mãe? Fala, você quer ter um filho futuramente feliz, que dê conta? Ensine ele a lidar com uma palavra que quase ninguém fala, que é tédio. Se você conseguir lidar com o tédio muitas vezes, porque, gente, sinceramente, quanto que a gente tem que realizar no dia a dia de coisas que nem sempre são tão agradáveis para chegar no objetivo? Isso às vezes entedia. Mas dentro desse tédio, você produz muito. Dentro do teu tédio, você consegue pensar em coisas que, às vezes, no ápice da euforia, você não pensa que você está celebrando. É lidar com a frustração, lidar com o tédio e aprender com as coisas. Porque se a gente começa a se vitimizar, que eu vejo que é um processo muito comum, especialmente no diálogo conjugal, o que normalmente aparece? Um dedo. Você fez isso. Você me feriu. Isso é um processo de vitimização, que quebra a capacidade da gente ter empatia e ouvir o outro dentro do ponto de vista dele. E, às vezes, a gente faz isso com a gente mesmo. A gente coloca um mantra, eu tenho que ser feliz, eu tenho que dar o tempo todo conta de tudo. Tem dias que você não vai dar. E se a pessoa te perguntar, você está quietinho por quê? Porque hoje eu não estou bem. Permita-se. E mesmo no relacionamento, né, Lígia? A gente tem a sensação que tem que estar feliz no relacionamento e de bem o tempo todo, né? Com quem? Exatamente, né? Aliás, uma relação que você não tenha tido briga, seja de casal, seja de amigo, que você não tenha tido briga, que você não tenha tido desavença. Discorde da coisa, discorde, né? E até um estresse, é uma relação superficial, né? Você nunca aprofundou essa relação, né? É, porque eu acho que a relação boa é justamente aquela que te desafia, te tira do lugar comum, que às vezes todo mundo, é muito fácil, principalmente figura pública, eu atendo algumas no meu consultório, eu vejo assim, todo mundo aplaude, né, gente, normalmente, todo mundo vê lado bonitinho, mas o dia que não está legal, o que acaba acontecendo? É a pessoa da intimidade que vai dizer para você se ela te amar de verdade. Que eu digo que amar, gente, tem que ter muita coragem para amar, vocês concordam comigo? Porque você ficar com a tua alma nua na frente do outro, se mostrar, e ainda, às vezes, falar para o outro que ele não quer ouvir, mas que você sabe que vai ser bom para ele, você pode pagar o preço, né? Mas os outros não suportam. Mas amar isso, e a gente dá conta das nossas incoerências emocionais, na intimidade elas surgem, e fazer o outro perceber as dele com carinho, de um jeito que talvez ninguém mais faça. Você fica vulnerável, né? Totalmente. Mas relacionamento é realmente uma grande demanda, acho que, das pessoas. E até falando do meu livro, ele surge um pouco desse mix. Eu comecei a pensar assim, eu estava atuando também já em comunicação e tal, e comecei a falar, puxa, mas tem tanta pesquisa científica legal, feita, que pode ajudar as pessoas, baseada em evidência mesmo. O cara vai, pega 100 pessoas, faz uma coisa, com 100 pessoas faz outra, e vê quem que tem mais resultado, e publica isso numa revista científica e ninguém lê. Porque as revistas científicas são difíceis de ler, são incompreensíveis, alguém precisa traduzir isso, né? Aí eu falei, puxa, já sei, vamos ver o que as pessoas mais querem aí na autoajuda. E é isso, quer amor, quer relacionamento, quer emagrecer, quer comer saudável, quer ficar mais inteligente, quer dormir bem, né? Quer diminuir o estresse, quer viver mais, aumentar a longevidade. E aí eu juntei um pouco de cada coisa disso. Pesquisas que
deem dicas de longevidade, de relacionamento, de emagrecimento, na verdade menos de emagrecimento, mais de comer saudável, enfim, várias dicas, são 7 capítulos aí, então dormir melhor, comer melhor, se relacionar melhor, desestressar, viver mais, e eu esqueci, eu acho que é sobre a memória, então... Você está precisando ler, né? E aí me perguntaram se eu... falei, mas e se te perguntarem se põe tudo isso em prática? E se tudo isso é verdade? Se eu fizer, então eu vou viver mais? Se eu fizer, então eu vou emagrecer? Eu falo, não, esse não é um livro de receita de bolo. Isso aí, livro que você está perguntando, é livro de culinária. Livro de culinária é assim, o cara vai, pega uma receita, ele faz 30, 50, 100 vezes aquela receita até ela ficar saindo sempre igual. Aí ele publica aquela receita no livro, porque se o cara fizer igualzinho ele fez, ela vai sair igual. Isso é uma receita. Aqui não tem receita, ciência não é assim. Né? Não tem nada que seja garantido, não faz isso que com certeza você vai viver isso, né? mais. A pessoa quer a garantia. Quer a garantia, não. Faz isso que com certeza você vai ficar feliz. Não, tem vários hábitos que hoje a gente sabe, baseados em evidências científicas, que aumentam a chance de você se sentir bem e ficar feliz. Deixa eu te fazer uma pergunta. E quando você estava produzindo o teu livro, o que você sentiu de maior resistência por parte das pessoas para elas falarem delas? Porque já que você estava fazendo pesquisa, estava levantando. Não, mas na verdade eu estava levantando as pesquisas publicadas, já não fiz entrevistas nem lidei com as pessoas, mas a maior resistência que eu tive foi dos meus pares, cientistas e médicos, uma vez que eu ia falar de autoajuda, porque autoajuda você torce o nariz, né? Autoajuda eu mesmo torci, eu falo na introdução do livro, eu procurei a maior editora de autoajuda do Brasil para fazer um livro que não fosse de autoajuda, né? Por quê? Porque a autoajuda mal feita é aquela que te vende a garantia. Enganação, é enganação. Né? Faça isso que vai ser fácil e o resultado é garantido. E aqui, então, a gente está falando de anti-autoajuda. Né? A Lídia está falando da complicação que é a vida, a Daiana está falando assim, ó, isso aqui não é um livro para você emagrecer. Então, e eu estou falando assim, olha, isso aqui, esses hábitos, quando as pessoas fazem, elas têm mais chance de viver mais, de ser feliz, etc. Faz aí, tenta aí, vê se dá certo para você. Mas... vale a pena testar. Muitas coisas dessas eu mesmo pus em prática, dessas pesquisas que eu levantei, e funcionaram para mim. Então, é um pouco essa a ideia do livro, de ele ser ele é um livro de divulgação científica, porque ele fala como que as pesquisas foram feitas, onde que foi feito, qual que foi a metodologia e tal. Então, ele explica um pouco para o leigo o que é o método científico, mas é também um livro que se pretende de autoajuda. Ele não se nega a ser autoajuda, porque ele traz dicas para melhorar vários aspectos da vida, né? Vários aspectos do dia a dia. Esse negócio de autoajuda é muito interessante, porque eu também tinha preconceito, assim. E aí eu fui ler um livro de uma autora que chama Louise Hay. Vocês devem conhecer, ela tem vários livros, ela já vendeu 50 milhões de cópias no mundo inteiro, e eu ganhei da editora. E quando eu li o texto, o título do livro era A Vida Ama Você. Eu falei, bullshit, né? Ai, que saco, né? Com preconceito comecei a ler. E foi incrível o que esse livro fez na minha vida. Porque se alguém aqui já passou por depressão, ansiedade ou algum transtorno, tem algum momento da sua vida que você se questiona se você de fato merece ser feliz. Né? Não sei se alguém aqui já passou por isso. A gente pensa, não, eu nasci para ser infeliz e vai ser assim mesmo. E com palavras muito simples e muito fáceis de entender, ela planta uma sementinha no nosso coração de que sim, todos nós merecemos a felicidade, o bem-estar, e que a felicidade não vai ser essa coisa maravilhosa e eufórica. Então, eu acho que sempre antes da gente... Eu realmente acho que é muito feio prometer uma fórmula, tanto que a gente não faz isso nos nossos livros, e não acreditem em quem fala para vocês, siga isso aqui que você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. É mentira, gente, não existe isso. Nenhum livro vai fazer isso sozinho. Mas um livro, ele planta uma sementinha dentro de você. E é interessante porque você sabe que eu lembrei de um paciente que chegou para mim um tempo atrás, e ele também estava numa crise conjugal violenta, mulheres que não sabiam mais o que fazer, ela deu um livro de autoajuda para ele. Aí ele leu o livro, né? Eu tenho um quadro lá em Curitiba, de manhã, todas as quintas, sobre relacionamento. Ele ligou escondido lá para o consultório, e daí ele marcou 1 hora. Aí depois ele ligou para mim, não, você pode marcar 2 horários para mim? E daí ele chegou, ele falou, olha, eu nunca precisei de ajuda, ou seja, que interessante que é muito padrão masculino, eu sempre me virei bem com as minhas questões. Quando ele foi falar a segunda frase, ele caiu no choro.
Mas pensa, gente, uma pessoa que chorou muito, assim, extravasou. O primeiro horário dele, ele chorou, acho que de uma alma, assim, lavou a alma. Aí ele trouxe o livro que a esposa deu e disse, ela me deu esse livro, ela disse, se esse livro não melhorar o nosso casamento, a gente vai se divorciar. Aí ele falou, era muita responsabilidade, né, para mim. Aí eu fui ler aquilo, como tinham muitos passos e ele não conseguiu fazer metade, o que aconteceu com ele? Vocês imaginam? Se frustrou, ele disse, meu Deus, se não dou conta dos 10 passos, não dou conta de 5, meu casamento, né? Aí eu disse a ele, eu perguntei a ele, você fala para a tua esposa que você está aqui chorando, você disse várias vezes que a ama, que ela é super importante, você já falou isso para ela? Para ela? Deu sim, por que não? Não, mas a gente já está casado. Para ele, homem é um bicho, ele estava parece óbvio, gente. Bicho tosco que estava a gente muito né? subentendido, mas ali, naquele momento, eu não precisei falar nada. Ele mesmo, daí do choro, ele começou a rir. Meu Deus. Eu falei, pega essas 5 dicas e troca por essa. Vai para casa hoje. Fala para tua mulher o que você sente por ela e por quê. Não adianta só falar, tem que explicar, porque mulher adora uma explicação. E se você puder fazer essa explicação com flores, então... Gente, vocês já repararam na rua? Tem 2 situações que me chamam a atenção. Uma, a Daiana já deve ter percebido. A mulher na frente de vitrine, que ela está olhando a vitrine, ela já aproveita e já dá uma olhadinha se ela está bem. Já notaram isso? E a segunda é você ver um homem andando com um buquê de flores. Não é para nenhuma de nós, mas as mulheres ficam todas... Então eu digo, gente, a gente não é difícil, a gente é bem facinha. Não, mas tem que se comunicar, flor, né, gente? Tem cara que compra buquê de flor que não é para ninguém, não, é só para fazer presença na rua. Ele sai andando assim, ó, todo mundo olhando para ele, isso é romântico, né? Vamos ouvir vocês querem fazer pergunta, querem fazer comentários, querem criticar, querem elogiar. Elogiar é bom também. Alguém? Aqui, ó, na frente. Ela vai passar o microfone. O microfone vai de mão em mão. Bom dia. Bom dia. Minha pergunta é para a Daiana. Você foi repórter da Globo durante muitos anos e eu queria saber se, durante o tempo que você era repórter, você teve alguma dificuldade de lidar na questão do seu corpo no vídeo e como que você... conseguiu lidar com isso, né? Nessa dificuldade de ser jornalista, aparecer para outras pessoas e ter essa dificuldade em relação ao corpo. Como se chama? Natália. Natália, obrigada pela pergunta, Natália. Sempre foi muito difícil. A verdade é que quando eu comecei minha carreira, eu comecei em rádio e eu só fui trabalhar em televisão porque eu precisava do dinheiro. Que eu também não tinha dinheiro para pagar a faculdade, o salário de TV era maior e eu fui. Quando tive o primeiro convite para trabalhar em televisão, eu pensei, eu tenho 2 opções. Desistir da minha carreira ou tentar. E aí eu vou aguentar essa coisa que é não gostar do meu corpo e ter que me ver ali. Mas eu desenvolvi meio que um mecanismo de defesa. Eu não me assisto. Eu sei que vai para o YouTube essa conversa, eu não vou assistir. Eu não assisti nenhuma entrevista que eu dei até hoje, eu não assisti as minhas reportagens. Eu ouvia para saber se o texto estava certo, se o áudio estava ok. Como eu edito hoje os meus vídeos para a internet, então eu coloco lá e eu fico ouvindo. Eu não fico olhando, analisando, porque a questão da imagem corporal é uma coisa muito complexa e muito difícil. Todos os especialistas em imagem corporal falam que num transtorno alimentar, a última coisa vai melhorar a relação com a comida, vai parar os métodos compensatórios, a última coisa que vai melhorar é a imagem corporal. É o jeito que a gente se enxerga. Porque quase ninguém sabe disso, mas quando a gente olha no espelho, a imagem corporal que a gente enxerga refletida, ela não é a verdade que os outros enxergam. Ela é a imagem que a gente tem, criada na nossa mente, do nosso corpo e da gente, com todos os julgamentos, pré-julgamentos, as vivências que a gente já teve ao longo da vida. E é por isso que toda vez que você pede para uma mulher se desenhar, tem vários vídeos na internet, a mulher se desenha muito mais feia do que ela realmente é. A gente se enxerga com muito menos qualidades e muito pior do que a gente realmente é. Porque nós se auto-julgamos, nós se auto-punimos, nós temos essa autoexigência muito grande. Então, assim, como eu decidi encarar isso? Eu não vou mais esperar achar que algum dia eu vou olhar ali e vai estar bom, para eu ser feliz e para eu viver e para eu fazer as minhas coisas. Eu já perdi muitas oportunidades na minha vida por vergonha do meu corpo.
Eu já menti quando eu trabalhava na Globo, eu já menti. Liguei para o meu chefe e disse que eu estava doente para não ir trabalhar. A verdade é que eu tinha engordado 2 quilos e estava com vergonha e menti para não ir trabalhar. Porque eu estava tão doente em uma época que eu realmente achava que quando eu engordava 2, 3 quilos, eu não tinha o direito de sair na rua porque todo mundo ia perceber. Óbvio, né, gente? Uma coisa completamente doentia, ninguém percebe quando uma pessoa engorda 2, 3, talvez. Depois dos 5 quilos, alguém percebe, talvez. Mas, normalmente, é só a gente que percebe essas coisas. Então, e eu aprendi também que a gente precisa enfrentar os nossos medos, porque, senão, a gente perde muitas oportunidades, inclusive profissionais. Então, é isso. Eu sempre lidei dessa forma. Eu não posso abrir mão do meu sonho, que é ter uma carreira, ter um sucesso profissional, batalhar para ter o meu dinheirinho, por causa da vergonha do meu corpo e da dificuldade. Então, eu decidi enfrentar. Mas sempre foi muito difícil. E talvez seja difícil sempre, né? Eu só acho que a gente não pode nunca mais esperar ou acreditar que um dia a gente vai achar que tem uma aparência adequada e perfeita. Sempre vai faltar. E está tudo bem, porque está tudo bem não estar tudo bem. É igual quando eu vou tirar foto para documento, foto para essas coisas, o cara tira e fala assim, vê aí se tá bom. Eu não preciso nem ver, melhor que isso não fica, não, moço. Fala, isso aí é o que tem para hoje, vamos lá. Ué. Mais alguém? Daiane. Aqui. Cadê? Aqui. Ali. Bom dia, obrigada. Obrigado por baixar a luz. A gente estava tipo cego aqui. Eu gostaria de pedir uma opinião, porque eu não estou sabendo mais como lidar com uma filha adolescente, já é uma fase, né, bem complexa, com 13 anos, com compulsão alimentar, nós somos de uma família italiana, então o biotipo dela já é grande, e já levei em psicanalista, psiquiatra, e o que você está falando é o que está acontecendo na minha casa. O momento da comida virou um grande, inferno. Ela está deixando muitas coisas devido... Não vai na piscina porque não está com vontade, na verdade está com vergonha. Igual agora mesmo. Falei, vamos na palestra? Eu estou com sono porque eu estudo de manhã. Então, é um grande sofrimento. Eu não estou sabendo como lidar, embora eu vou comprar o livro, quero que você autografa, mas, é muito triste, é uma doença mesmo, é muito triste. Eu entendo a sua dor, a minha mãe passou por essa dor muito tempo, passa até hoje. Se ela já está fazendo tratamento com psiquiatra, psicanalista, é o caminho. E você como mãe, a minha maior dificuldade foi que na minha família ninguém entendia o que eu passava. E as pessoas me diziam assim, para de frescura. Quando é que vai parar essa frescura aí de se achar gorda? Então, quanto mais você puder acolher e amar a sua filha e dizer para ela o quanto você está junto com ela e que você sabe que essa dor é insuportável, pega ela no colo e acolhe. Porque em vários momentos da minha vida, e isso é uma coisa que me emociona muito, eu queria que alguém da minha família tivesse me pegado no colo e dito isso. Sabe? Então, acolha isso, que é o mais importante que você vai fazer por ela. Obrigado. Acho que é muito mais útil, né, Dai, do que falar, não, escuta, não é verdade, larga dessa ideia. Porque a gente fica tentando convencer que não é assim, porque você está vendo que não é assim. Então, muda de ideia, você está bem, você está linda, olha só, olha no espelho como você está linda. Não adianta, né? Sabe que às vezes eu falo isso para o paciente com depressão, né? A família do paciente com depressão não sabe o que fazer com ele, porque ele não quer fazer nada. E aí a família fala assim, doutor, mas ele não quer se ajudar. E ele não consegue querer. Né? O que está quebrado nele não é a perna, o que está quebrado nele é o querer. E um pouco a saída que eu ofereço é esteja perto, acolha, ofereça. Não adianta forçar, ou seja, você vai na festa, você vai na palestra, não adianta forçar, mas também não adianta largar. Né? Você tem que estar perto, tem que acolher. Né? E é isso como que é teu nome? É Líbera. É que eu também tenho esse problema desde os meus 13, 14 anos, completamente neurótica, obsessiva. Eu ia te perguntar isso agora, se existem outras pessoas. Sim, e agora, tenho 3 filhos, e agora tenho 41 anos, né? Então eu foco, eu vou na academia. Então, ela está tomando o remédio, o médico indicou, porque estava uma compulsão. E aí você paga o personal, não vai. Aí você, vamos caminhar, não quer ir. E ela tem 13 anos, ela está com
90 quilos, em 1,77 m, também ela é bem alta, mas assim, pré-diabetes. Só que aí eu comecei a fazer terapia já várias vezes, porque eu não estava fazendo o correto, igual você estava falando. Eu falo, olha que horror, como que vai comprar uma calça 46? Não dá para pôr biquíni mesmo, você tá, sabe assim, porque eu olho nela, me incomoda, sabe? Até eu estou me abrindo aqui para todo mundo, mas assim, eu já cheguei a olhar e falar, é horrível, que dó, sabe? Você tem que entender que o teu olhar de mãe é o maior espelho dela. Isso não é para te colocar culpa. Isso é porque talvez ela esteja trazendo nesse momento a tua própria libertação daquilo que você também não deu conta. Então, quando a gente vê uma paciente buscar ajuda, a gente tem que tratar a família também. Então, a minha sugestão, se você me permite, é que você, além de pegar o teu viés do teu tratamento, suporte para o teu esposo, para a família como um todo, reaprenderem a lidar nesse processo, para não se tornar uma bobagem, mas para se tornar um ponto de união entre a família, que às vezes passa a ser até uma luz para outras famílias, porque a gente tem agentes multiplicadores daquilo que eu aprendo a lidar, ajudo outras pessoas a fazerem. A minha outra sugestão é que você procure um grupo da idade dela, no qual ela possa também baixar a guarda, ver que tem outras pessoas passando por isso. Lá em Curitiba, muito tempo, eu já vi que tem assim, alguns trabalhos voluntários. Eu participo de com outro foco, mas tem pessoas que fazem isso, que fazem justamente essa integração entre as garotas, que delas também, através da identificação de, puxa, não sou só eu. Ela deixa de se sentir uma excluída e passa a ter um sentimento de pertencimento. Isso dá uma força e faz com que ela consiga, muitas vezes, resgatar também, não a autoestima rapidamente, mas o desejo, que é o que o depressivo perde, de voltar a viver de uma forma mais equilibrada, de passo a passo, aos pouquinhos, sem atropelo, sem querer dar saltos. Ela vai conversando, vai se abrindo, vai voltando a uma rotina de exercício básica, depois ela pode fazer um exercício para ter qualidade de vida, né? E ela se sentir parte de algo, porque eu vejo que parece que sempre quem tem aparentemente um problema intransponível sente que é só com ele. E na medida que tem uma identificação, a gente tira essa carga. Mas faça isso por você também. Você não é a única mãe que se sente culpada, que enfrenta isso. Obrigada, viu? Obrigada. Aqui, ali, ó. Lá. Eu estou aqui agora. Aonde? Aqui no Denise. meio, depois lá no outro canto. Aqui, ó. Bom dia. Daiana, é com você que eu vou falar. O livro de vocês dois eu não conheço ainda, já acabei de comprar e vou ler daqui pra que frente. bom. Quem não Daiana, tem, então, por favor, compra também. Daiana é parceira desde janeiro. Eu estava no Rio de Janeiro, na praia, e essas coisas, olhando para o meu corpo, tudo, eu falei, gente, eu preciso cuidar de mim. E aí, esse ano começou, eu falei, me chamo Denise, sou professora de Educação Física, e querendo ou não querendo, a gente sempre é exemplo para os alunos, sempre trabalhei em escola com as crianças. E eu quero te agradecer, Daiana, porque você foi a minha salvação, porque esse ano eu faço 50 anos. E aí, depois de muitos anos lutando com isso, com o meu corpo, com tudo, não tenho filhos, não sou casada, e aí eu falei, para de se preocupar com isso e achar que os outros estão te olhando. Comprei um livro no Rio e ficava na praia lendo, todo mundo me olhava, tipo assim, essa moça lendo esse livro aqui na praia, né? E eu quero te agradecer porque ele me ajuda muito com meus alunos. Quando eu falo para eles, vou fazer 50 anos, eles assustam. Falam, Denise, como 50 anos? Você está tão bem? Aí eu falo, opa, estou bem, né? Mas eu estou bem de cabeça. Também tenho psiquiatra, tenho psicóloga, porque eu busquei isso em mim também, essa minha ajuda. Mas eu achava que era uma ajuda de ansiedade para querer chegar no amanhã, né? Querer logo, tudo para amanhã. Quando você falou da fotografia, o meu irmão briga muito comigo, né? Antigamente a gente comprava um rolo de filme de 36 pose, né? Economizava, e a grande conquista era quando conseguia comprar um rolo de 48. E hoje você tira 100 fotos em 2 minutos aqui. Vai tirando, tirando, tirando. E o teu livro me ajuda a me segurar com isso, né? Eu também ainda não fiz as pazes com o meu corpo, mas não as pazes com o meu corpo para ficar bonita e sarada, mas as pazes com o meu corpo, a minha qualidade de vida saudável, né? A minha mãe tem 86 anos, mora eu e ela, né? E essa semana me engasgou. Eu quero água, mãe. Ela falou, não, a cerveja está ali em cima, por favor.
Aí eu, mãe, ela, não, porque eu estava tomando cerveja e engasguei, então me dá cerveja. Para mim isso é qualidade de vida. Eu não bebo, mas assim, conseguir ser feliz e tirar uma brincadeira nas pequenas coisas. E o teu livro me mostrou isso. Né? Eu sou apaixonada pelo seu marido, tá? Com todo respeito. Amo o Thiago. Eu falo que entra ele... na fila, entra na fila. Mas o tanto, né? Até eu sou apaixonado pelo Thiago. Acabou o Big Brother, eu falei pra minha mãe, como será a minha noite sem o Thiago agora? Ela falou, não, dá todo jeito, não tem jeito. Então, assim, eu li que ele te ajudou, né, como companheiro, como parceiro. Então, eu acho que é importante ter alguém para nos ajudar, seja na medicina, seja na psicologia, e seja como alguém dentro de casa. Eu tenho a minha mãe, né, que é minha parceira e tudo. Então, assim, o meu depoimento agora não é uma pergunta, é um agradecimento. Obrigada por você fazer parte da minha vida. Que amor, Denise. Obrigada. Muito obrigada. Eu fico muito feliz, mas eu quero te dizer, obrigada a você por fazer parte da minha vida. Porque quando eu escrevi esse livro, eu pensei muitas vezes em desistir, em não publicar, porque eu sei que é uma exposição muito grande, eu sei que eu não deveria ter contado tudo isso, mas quando você me diz isso, que ele tocou o seu coração e que de alguma forma te ajudou, é a melhor recompensa para mim. Então eu fico muito feliz e muito bonito isso que você falou. Fazer as pazes com o corpo não é achar que agora o seu corpo está lindo para você mostrar para os outros. Fazer as pazes com o seu corpo é entender que o seu corpo precisa ser um lugar confortável para você morar, para você viver. Eu sempre falo, o corpo não é um enfeite, gente. O nosso corpo não é um ornamento. O nosso corpo é um instrumento de vida. Só que a gente está tratando, infelizmente, o nosso corpo como algo a ser mostrado para os outros. Então, muito obrigada pelas suas palavras. Eu fico muito, muito feliz. Obrigada, Denise. Bom, às vezes eu ponho um jogo de videogame lá, que o Thiago Leifert narra, só para ouvir a vozinha dele e matar saudade. Bom dia para todos. Cadê? É o seguinte, tá ligado? Tá. Essa obsessão que as pessoas têm pela euforia. E quando eu era jovem eu tinha muito isso, eu morava em Paris, e aí isso começou a me irritar. Porque os europeus, principalmente o francês, ele tem essa concepção, o apelido de brasileiro lá é perroquet, papagaio. Então você tem que estar alegre o tempo inteiro, você tem que ir carnaval. Isso começou a me irritar muito. E lá eu descobri a nostalgia, a tristeza e a melancolia. E passei a gostar um pouco disso, porque é um tempo que você pensa, que você reflete. Eu diria uma melancolia, uma tristeza sã, assistida. Certo? Um estado em que você reflete. E daí isso eu comecei a escrever, e eu acho que isso é muito importante para quem quer escrever. Uma reflexão sobre os seus mortos, o seu passado, enfim. Eu comecei a aceitar essas coisas de uma maneira assim sadia. E até hoje eu desenvolvo isso. Eu acho legal esse tipo de postura. E acho que são bolas propulsoras. Você não tem que estar alegre a vida inteira, né? E sobre a alimentação também. Na minha família, todo mundo faz como chama? Bariátrica? Bariátrica, cirurgia. Sabe, eu falei, você tem que fazer isso na cabeça. Porque eles começam a comer, porque eu descobri que o corpo da gente é um legado. A gente herda o corpo da gente se a gente trabalhar isso. Então, essa coisa de fazer operar para poder comer e não ter consequências, não, eu já diria o Heráclito, né, o alimento é o nosso remédio. Então eu acho assim que eu não tenho essa obsessão do carnaval, do piquenique, a vida, sabe? Eu acho que a vida é reflexão no momento, e eu acho que é um bom estado para... Espero que um dia eu publique as minhas coisas, mas acho que é uma bola propulsora para autores. Estão livros tristes, você chorar um pouquinho. Eu tenho uma amiga que ela fala que ela chora todo dia 5 minutos, para dar uma catarse, né, uma liberada. É melhor do que chorar uma vez, só 50 minutos, né? Que nem foi um paciente dela, né? Me ocorreu agora, que o senhor falou, outro dia eu li algum texto de uma psicóloga dizendo: será mesmo que quando morre alguém da sua família, você não tem que chorar esse luto e sofrer e ficar muito triste? Será mesmo que quando você fracassa no trabalho, você não tem que ficar arrasado e chorar e botar para fora a sua raiva? A gente está tentando mascarar todas as emoções ruins
esquecendo que as emoções ruins fazem parte da nossa vida e vão fazer sempre, né? A gente começa com as crianças. Meu filho chora, minha filha chora. Eu falo, não fica triste. Cala a boca, pai. Como assim não fica triste? Aconteceu uma coisa ruim, fica triste, mas segue o jogo, né? Última pergunta, tá, pessoal? E aí a gente vai para a sessão de autógrafos. Espero todo mundo aqui com seus 3 livros na mão. Tá sobrando dinheiro aí para vocês que eu sei, né? Bom dia, gente. A minha pergunta é para a Dayana, mas eu acho que vocês também podem me ajudar. Day, o ano passado eu te entrevistei para o meu livro de TCC em São Paulo, de conclusão de curso. Eu falei sobre transtornos alimentares e padrões de beleza. Só que eu sempre tive uma dificuldade de entender como falar para que não gerasse um gatilho nas pessoas. Porque, às vezes, você falando é importante falar do problema, mas como falar do problema sem gerar um gatilho mesmo. Sem ensinar, né? É. Essa foi uma preocupação que eu tive desde o começo do meu projeto, do meu canal no YouTube. Por isso eu tenho várias psicanalistas que me apoiam e me orientam, e elas sempre me explicaram que a gente não pode dar ideias. Por exemplo, assim, você não explica para a menina que se ela comer e fizer tal coisa, ela não vai engordar. Daí, só para colocar todo mundo na mesma página, não sei se todo mundo captou a pergunta, assim, como você falar dos transtornos alimentares sem aumentar o problema, sem dar ideia para alguém que fala assim, nossa, eu nunca tinha pensado em fazer isso, nossa, é assim que eu me sinto também, ou seja, contagiar e aumentar o problema, né? Porque teve uma vez uma novela da Globo, faz muito tempo, acho que uns 10, 15 anos, que teve uma personagem que tinha bulimia. Se vocês soubessem quantos e-mails eu já recebi de meninas que começaram a desenvolver bulimia depois de assistir essa novela, porque elas nunca tinham tido a ideia de que se elas provocassem o vômito depois da refeição, não iria engordar. Então, assim, é muito perigoso isso. Só que também tem uma coisa, as coisas engancham em quem tem o gancho, né? Toda a população brasileira ouviu. E algumas pessoas, então, assim, não falar sobre certos assuntos é pior, porque quando a gente fala, a gente leva a informação, a pessoa busca ajuda. Mas eu tomo muito cuidado, principalmente nos vídeos. O livro tem um pouco mais disso, mas nos vídeos eu não falo exatamente o que eu fazia, como eram os métodos compensatórios, as coisas assim. Tem mulheres que fazem coisas escabrosas para perder peso. E eu não falo nos vídeos porque eu tenho medo de que alguém possa ter uma ideia e glamorizar, fazer. Né? E não porque, glamorizar. Infelizmente, às vezes, na questão, principalmente do adolescente, tem muita coisa do contágio. Por vezes a pessoa nem tem o problema alimentar, mas daí o grupo está ali. E para ser aceito naquele grupo, eu também faço isso, enfim. É uma fase, às vezes, complexa. Então, eu digo, você sempre tem que dar o contraponto da consequência. Acho que a consequência, ela vindo pautada junto com a questão do problema, você quebra essa possível, não necessariamente, mas possível glamorização, enfim, né? Porque daí é onde você faz uma extensão maior do dano. Especialmente para o adolescente, que ele tem uma dificuldade, às vezes, de entender a coisa num nível mais prolongado, que é para tudo, para ontem, não é nem para amanhã. É importante você dar consequências, principalmente de agora, não daqui 5, 10, 15 anos, mas já agora. Eu acho que vale um pouco, como analogia, o tratamento do suicídio na mídia. Então, porque por muito tempo a mídia não tratava do assunto com medo de dar ideia, com medo de contagiar os outros e etc. Então, acontecia um caso ou tinha um problema, não se falava. Aí parecia que não existia suicídio no mundo. Né? É um tabu que não se trata disso. Não é assim. Na verdade, acontecem os casos, e esse é um problema real. A abordagem e a cobertura tem que ser, primeiro, não detalhada. Não é assim aquele sensacionalismo, pulou, caiu, a tripa voou, bateu na janela do primeiro andar, sujou o carro. Não pode ser esse detalhamento. Não pode ser mostrado como uma saída. Então, ele fez isso por causa... Não, você pega o gancho para falar que existe o problema, para falar dos tratamentos e para falar dos caminhos possíveis. Né? Então, eu acho que é um pouco isso. O transtorno alimentar, você tem que falar que existe, mas falar que tem tratamento e que tem caminhos possíveis. Obrigada. Gente, muito obrigado. Palavras finais, Dayana, Lígia? Eu queria deixar só uma mensagem para vocês que se cuidem com carinho. Né? A gente cuida muito dos outros, a gente cuida da nossa família, do nosso marido, dos nossos filhos, das pessoas ao redor da gente, e a gente esquece que
a gente precisa se acolher, se dar carinho de vez em quando. Sabe? Acolha aquela criancinha pequena que está sofrendo dentro de você. Não tenha vergonha de um dia, se você precisar chorar quietinho na sua casa, colocar a mão aqui e dizer: tá foda, tá difícil pra caralho essa situação, mas eu tô aqui com você, eu tô aqui para cuidar de você. Quando eu aprendi que eu tinha o direito de acolher as minhas dores e chorar e ter raiva e botar para fora, a minha vida mudou. Então é isso, não tenham vergonha de acolher as dores de vocês. Muito obrigada por terem vindo aqui nesse sábado, foi lindo, obrigada. Nós que agradecemos. Dani, né, as suas palavras, as palavras finais do Dani e da Lígia. É que eu falo demais, desculpa. Gente, eu quero agradecer também a companhia de todos e fazer um convite, né? A gente está falando num espaço de autores. Todos os dias, inclusive nas férias, eu coloco alguma coisa sempre nas minhas redes. Eu digo que os jornais vendem tragédias, eu procuro pontuar uma perspectiva diferente de vida. Vocês são meus convidados, minhas redes sociais, ligiaguerra.psicanalista. Eu vou ficar muito feliz se vocês aparecerem por lá, derem um oizinho, pedirem opiniões sobre algum tema, vídeo, enfim, porque eu gosto muito desse approach, essa coisa de construir meu trabalho perto das pessoas. Quero agradecer vocês se disponibilizarem a dar para a gente o maior presente de todos, que é o tempo, né? Acho que a gente não tem nada mais precioso hoje na nossa correria do dia a dia do que o tempo da gente. Então, obrigada pela companhia. Espero que a gente realmente tenha agregado, que vocês saiam daqui melhor do que vocês chegaram. Muito bem, gente. Obrigado mesmo pela atenção. Obrigado à Sextante, à Flipostos, pelo convite, por entender que a literatura tem esse papel também. Tem um papel de entretenimento, tem um papel de diversão, mas tem esse papel de divulgar a informação, de levar o bem-estar. Leiam. Leiam sobre bem-estar, leiam sobre saúde, leiam porque ler é mais importante que estudar, como diz o Ziraldo. Obrigado e até a próxima. Nós que agradecemos. Doutor Daniel, a Dayana, a Lígia, pela participação, presença de vocês. Agradeço muito especialmente a Mariana. Cadê a Mariana, minha amiga? A Mari, minha querida, da editora Sextante, uma grande amiga, grande parceira do Flipostos. Obrigada, Mari, mais uma vez pela contribuição aí com seus autores. E agora a gente vai fazer autógrafos. Tem o pessoal aí querendo fazer autógrafos, tirar foto. Então a gente sobe ali pelo lado esquerdo aqui. A foto é só para quem comprou o livro. Não, brincadeira, gente.